Bom dia a todos, feliz sábado, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Hoje, na nossa lição, vem trazendo, o título é O Chamado de Deus para a Missão. Qual é o chamado? O chamado de Deus para a missão. O verso para memorizar, o nosso verso áureo, é Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir entre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Por vezes, Deus pode fazer-nos sair da nossa zona de conforto e fazer de nós as testemunhas. Esta mudança pode ser algumas vezes ser usada para realizar os seus propósitos, tal como aconteceu, por exemplo, a dispersão do povo da Torre de Babel. Essa dispersação foi meio de povoar a terra, e assim o desígnio do Senhor cumpriu-se através do propósito do próprio meio que os homens tinham usado para impedir a sua realização. Já Abraão dirigiu-se do seu país, da sua terra natal, para outro país, com forma de uma testemunha. Os discípulos de Jesus começaram por trabalhar entre o seu povo e depois passaram a trabalhar também por outros. Em Atos capítulo 1, versículo 8, depois passaram a trabalhar, Jesus estabeleceu um princípio de evangelismo. Eles deveriam começar localmente por Jerusalém e pela Judéia. Depois dirigiu-se a Samaria e finalmente alcançarem os confins da terra. Mas mesmo se não deixarmos o nosso país, Deus quer que ainda assim alcancemos as pessoas ao nosso redor. Quando a igreja em Jerusalém estava a tornar-se complacente, os seus membros foram dispersos, embora a perseguição tenha chegado e o povo tenha sofrido, estes acontecimentos desafortunados tornaram-se um grande meio de espalhar as boas novas por todo o mundo. Então, resumidamente, todo plano que o homem tem de atrapalhar o plano de Deus, ele cai por terra. O povo queria construir a Torre de Babel. Eles queriam, na verdade, a irmã White diz que eles não creram na promessa onde Deus não iria destruir mais a terra com água. Eles não acreditavam que o símbolo do arco-íris era uma promessa para todo ser vivente que Deus não destruiria mais a terra. Eles não acreditavam, eles queriam construir a sua própria nação. Eles queriam ficar ali entre eles, construir uma torre alta, porque se viesse a chuva de novo, talvez não chegasse até o topo. Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e habitar em outro lugar. Jesus chamou os discípulos, muitos discípulos tiveram que deixar amigos, parentes. A Bíblia diz que Pedro tinha a sogra, consequentemente ele tinha esposa. E eu não estou falando para você deixar sua família não, tá? Eu preciso deixar bem claro para você, eu estou dando exemplos aonde alguns tiveram que se sacrificar para o bem maior. Qual é o que Deus tem que fazer comigo e com você para a gente avançar? Avançar na obra de Deus. Primeiro, trazer a salvação para nós mesmos, talvez para nossa casa, talvez para os nossos vizinhos e talvez para os confins da terra. A gente tem que parar de se preocupar com os confins por enquanto, em querer pregar longe, querer talvez
sair do país para você pregar o Evangelho. Não que isso não é válido, não que essa missão não é importante, é muito importante, é de extremamente importante, mas eu acho que primeiramente a gente tem que ter a consciência que se a nossa vida, se a nossa casa, se nem os nossos vizinhos sabem em que você acredita, não vai ser, né, em nenhum confins da terra, não vai ser em outro país que você vai ser um missionário excelente, porque começa no pouco, isso vai evoluindo e depois se espalha. A palavra de Deus, Deus nunca quis reter a sua promessa, Deus nunca quis reter as bênçãos. Deus, ele quis espalhar o Evangelho. E toda vez que algum ser humano ele tenta reter, Deus ele intervém. Deus sempre procurando a humanidade. Então a lição de hoje é isso, o chamado de Deus para a missão. Recebemos poder do Espírito Santo para pregar, para louvar, para agradecer o nome de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado por mais uma lição que o Senhor nos deu, Pai. Tira toda a nossa incredulidade, Pai. Que a gente consiga, Pai, cumprir a missão que o Senhor deixou para cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe.